Fala pessoal, mais uma vez a gente por aqui, hoje para falar sobre a resolução CONTRAN 770, publicada hoje no Diário Oficial da União, que visava atender um pedido da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados em relação a uma audiência pública realizada no dia 11 e 12 de dezembro deste ano. Vou mostrar para vocês rapidamente um trecho da fala do presidente da Comissão de Viação e Transportes, o deputado federal Domingos Sávio, que tratou diretamente com o presidente do Denatran um combinado para esse requerimento ser atendido. Resumindo, disse ao presidente do Denatran, está em pauta, mas só vejo uma possibilidade de construirmos um consenso de não votar nesse momento. Um compromisso do senhor de que nos receba hoje com uma comunicação formal da comissão, pedindo um adiamento e que seja um adiamento o suficiente para a elaboração de um cronograma, não só de implantação, mas com regras factíveis, transparentes, adequadas para a implantação e com a comprovação de que o sistema, de fato, irá oferecer os ganhos em segurança. Ele não só se comprometeu, como disse que isso o deixava mais confortável, que esta situação realmente o preocupa muito e que ele também entende que é a atitude mais prudente. Pediu apenas que nós o fizéssemos de maneira formal, o que deve realmente ser o nosso comportamento, mandarmos como um requerimento, se construído aqui o consenso aprovado por esta comissão, e ele endossará como presidente do CONTRAN e colocará na reunião do CONTRAN da próxima segunda-feira, que é a última reunião do ano. Então ele colocará de imediato na reunião do CONTRAN a nossa proposta de um adiamento e que o adiamento venha também com a elaboração de um cronograma de implantação da proposta construído com os demais entes da federação, que é a forma que deveria ter sido feito originariamente, né? Então, pessoal, vocês podem ver aí que esse combinado era para quê? Encaminhar o requerimento. Nesse requerimento foi pedida a suspensão por 180 dias da resolução 729 do CONTRAN, que trata da implantação da placa padrão Mercosul em todo o Brasil. Eu vou mostrar para vocês o requerimento, que aí vocês vão ter um entendimento melhor do que foi pedido nesse requerimento. O requerimento está dizendo aí, ó, Comissão de Viação e Transporte requer a suspensão da implementação por 180 dias da resolução 729 do CONTRAN. Foi dirigido ao presidente do Denatran e nesse requerimento ele faz a solicitação da suspensão da implementação por 180 dias a contar da data do dia 12 de dezembro de 2018. Vocês podem verificar que quando ele fez esse pedido, ele falou que teria uma resolução na próxima segunda-feira, seria no dia 17 de dezembro. Hoje é dia 28 de dezembro. 28 de dezembro é o último dia útil do mês, ou seja, essa resolução foi publicada no apagar das luzes, né? Justamente para não ter nenhum questionamento judicial, até porque o judiciário está em recesso. Então, a gente vê que essa resolução foi colocada assim estrategicamente nesse último dia, visando não ser discutida e transferindo todas as obrigações para o próximo governo. E aí, além disso, ainda está dizendo nesse requerimento, requer ainda que neste período seja elaborado um cronograma para a implementação da referida resolução com a participação de todos os entes federados e continua ainda fazendo várias colocações que ele falou lá na gravação que eu mostrei para vocês. E aqui tem a assinatura deles, dos deputados que ali estavam presentes, tá? E esse requerimento saiu no dia 12 de dezembro para o Denatran. E além disso também, vocês podem ver aqui, esse requerimento foi recebido no dia 12 de dezembro de 2018 pelo presidente do CONTRAN. Está aqui o ofício, tá? Dirigido ao presidente, solicitando a suspensão da implementação da resolução 729 do CONTRAN, contados a partir do dia 12,
para que seja deliberado o referido requerimento na próxima reunião do CONTRAN de segunda-feira, no dia 17/12. Só que eu acho que não houve essa reunião no dia 17/12, e aí, no caso, foi publicado hoje a resolução do CONTRAN da seguinte forma. A resolução foi publicada assim. Vamos lá. Considerando, tá aqui, ó, considerando a autoria do presidente da comissão, né, da Aviação e Transporte, Câmara dos Deputados, deputado Domingos Sávio, os órgãos, aí altera o artigo 8º lá da resolução 729, os órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados do Distrito Federal deverão implementar, se vocês verem, ele pediu a suspensão e aqui ele manda implementar, nos termos desta resolução, para os veículos a serem registrados em processo de transferência de município ou de propriedade, ou quando houver necessidade de substituição das placas, até 30 de junho de 2019. Ele não falou em nada da suspensão da resolução, ele só está pedindo para que todos os Detrans, né, quando houver necessidade, se adequem o prazo até o dia 30 de junho de 2019. Nada do que foi falado lá na audiência pública foi passado aqui nessa resolução. Pior, muito pior. Olha só isso daqui, gente. Transferência de município. Olha só o que está dizendo o ministro Alexandre Baldi no seu Instagram. Está aqui, ó. Com a retirada dos brasões, a placa do veículo permanecerá a mesma por toda a sua vida útil, sem a necessidade de trocar a placa ao mudar de município ou de estado. Ou seja, a resolução não está respeitando, o que o ministro falou. Isso foi amplamente divulgado em toda a mídia, dizendo que quando tivesse transferência de município, não haveria necessidade de troca de placa. E a própria resolução hoje fala que quando houver transferência de propriedade ou de município, que haverá necessidade da troca da placa. Então, gente, tá tudo errado nessa resolução. Pior ainda, o meu entendimento é que a placa só pode ser instalada, só pode ser implementada, a obrigação dela, só para veículos novos, porque a resolução está sobrepondo a lei. Eu vou mostrar aqui para que vocês possam entender o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Está aqui, ó, o artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placa dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Aí vem dizendo o parágrafo único: os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento. Então, o que quer dizer aqui o artigo 115 do CTB? Que a placa inicia no veículo e morre com o veículo. Então, nem transferência de propriedade, nem município pode haver troca de placa. A resolução está tentando sobrepor a lei e não pode. A lei federal foi votado. O grande problema hoje que está acontecendo é que o Denatran está fazendo várias resoluções sobrepondo vários artigos do CTB. Então acaba tendo esse conflito. Então, assim, tá errado, gente. Tá errado. E com esse erro, essa resolução não pode valer, tá? E outra coisa para vocês poderem entender e ficarem um pouco mais tranquilos, que a única solução que a gente vai ter hoje é acreditar na nova gestão, né? Que no caso, o presidente eleito Jair Bolsonaro falou aí nesse site Poder 360, agora essa semana, em dezembro, dizendo que vai fazer uma revisão dos atos normativos legais ou infralegais publicados nos últimos 60 dias do mandato anterior para avaliação de aderência dos compromissos da nova gestão. O que eu tenho para dizer aí para vocês? Essa notícia, no caso proferida aí pelo Poder 360, que é uma narrativa do presidente eleito Jair Bolsonaro, ele fala dessa revisão dos atos do governo, né, federal dos últimos 60 dias. Provavelmente essa resolução vai entrar.
Porque assim, gente, não tem condições. É uma resolução que foi feita no apagar das luzes, no dia 28, hoje, no último dia útil do mês. Nada tem a ver com o que foi proposto pelos deputados. E aí acaba referendando todos os órgãos de trânsito, todos os DETRANs do Brasil, para que coloquem tranquilamente as placas, onde foi decidido na audiência pública que essa placa não é segura, foi amplamente debatido, não tem como fiscalizar a placa. O próprio presidente, o Domingos Sávio, que estava na comissão, ele ligou para Minas Gerais, para a cidade natal dele, eles falaram que eles não têm como fiscalizar. Minas Gerais estabeleceu um decreto suspendendo essa placa, que não vai implantar. Goiás também não vai implantar. Tem ofício do Ministério Público recomendando a não implantação. Em vários estados está tendo esse problema. O Rio de Janeiro implantou, Paraná, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, alguns estados implantaram. Por quê? Porque não tinha nenhum normativo impedindo eles de implantar essa placa padrão Mercosul. O certo, naquela audiência pública, assim que o Denatran recebeu o ofício solicitando a suspensão, que estava falando lá, a contar da data de hoje, que era 12 de dezembro, era para no outro dia o presidente do Denatran fazer uma deliberação essa que é um ato privativo do presidente do CONTRAN. Para quê? Para expedir um normativo suspendendo a resolução em todo o Brasil até que fosse criada a comissão para ser discutida. E essa resolução podia ser referendada depois através de uma resolução, que a resolução é feita com um colegiado, que é todo o grupo do Denatran, nessa reunião, só para discutir o que seria feito dessa deliberação, discriminando essa e expedir assim a resolução. Não foi feito isso, foi deixado tranquilamente todos os DETRANs do Brasil colocarem placa no Brasil todo. E agora o objetivo do Denatran, que era implantar a placa padrão Mercosul nessa gestão, foi atingida e afrontou diretamente o que os deputados solicitaram ao Denatran. Então agora, o que a gente vai esperar? Vamos esperar agora a manifestação dos deputados para saber o que vai ser decidido com relação a essa resolução, que nada, vou repetir, nada atende o que foi proposto no requerimento dos deputados. Então, gente, fica aqui os esclarecimentos. A resolução não atende, a resolução ainda tem erros, ainda coloca município, sendo isso totalmente contrário ao que o próprio ministro falou. Então, assim, se os DETRANs hoje exigirem a troca de placa na transferência de município, eles têm amparo legal por essa resolução. Apesar que, no meu entendimento, nem transferência de município e nem transferência de propriedade se torna obrigatório a mudança da placa em virtude do que dispõe o artigo 115, parágrafo único do CTB. Então, gente, fica aqui meu esclarecimento. Espero que eu tenha colocado isso de uma maneira bem clara. E aí, também aproveito a oportunidade para desejar um feliz ano novo a todos vocês, que eu estou aqui no recesso trabalhando devido ao grande número de procura aqui pelo trabalho aqui do escritório. Mas um bom ano novo para vocês e até o próximo vídeo, onde darei mais esclarecimentos sobre trânsito.